Ah, pessoal, você já parou para pensar por que razão calorias engordam? Por que razão o excesso de calor engorda? Eu vou te dar uma explicação muito simples. Calor excessivo danifica as máquinas, as peças e tudo mais. Se você pegar o teu aparelho eletrônico de 110 volts e ligar numa tomada 220 e não for projetado para isso, a demanda de calor que ele recebe é tão alta que danifica o equipamento. Ele para de funcionar. Então, muitas calorias trouxeram dano para o equipamento eletrônico. Experimenta pegar uma lâmpada de 110 volts e rosquear numa tomada 220. Ela estoura. É tanta caloria que ela não funciona, você fica no escuro. Calor em excesso danifica as máquinas e os sistemas. Por isso, calorias engordam tanto. Danifica o sistema. Voltando aqui ao assunto sobre calorias. Experimente uma observação. Vai lá no teu carro, esvazia a água do radiador. O radiador ele serve para gerar arrefecimento no motor do carro. Por uma razão muito simples. A demanda de calor produzida pela combustão da gasolina, do etanol, do que seja, produz muito calor. Com atrito das peças, mais ainda. Então, tem que ter um sistema de arrefecimento por uma razão simples. O excesso de calor da caloria do combustível pode danificar as máquinas, danificar as peças. Por isso, calor em excesso danifica o sistema. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você coloca ali dentro uma demanda calórica excessiva, você danifica o seu sistema metabólico e você engorda. Voltando aqui ao assunto de calorias, de joules. Joules é uma unidade de trabalho, uma unidade de energia. E não é só usado para comida, é usado para muita coisa. Então, energia, uma das formas de medir é joules. Por essa razão, você vê no rótulo de embalagem de tudo que você come, está lá, baseado uma dieta de até 2.000 calorias ou 8.400 joules. Isso a gente usa para medir pólvora também, potência em joules, força de trabalho. São vários fatores de referência que a gente mede joules. Comida é a mesma coisa, ela te fornece energia para te manter vivo. A gente observa que à medida que a nossa idade avança, a nossa necessidade de energia diminui por N fatores. Nos tornamos menos eficientes. Tudo passa a funcionar com menos eficiência, com menos potência. E aí sobra a energia que você estoca. Essa sobra de joules da comida que nós estocamos, ela é convertida em gordura. Não tem como você guardar alimentos. O alimento que sobra na sua mesa, você põe na geladeira e no armário. Agora, aquilo que você comeu e sobrou tem que ser transformado em gordura para ser estocada. E à medida que você vai estocando mais gordura, o teu peso aumenta e o processo inflamatório desencadeado pelo excesso de gordura também aumenta. E aí você entra num ciclo vicioso. Quanto mais gordinho, mais inflamado você está. Estando mais inflamado, você perde mais rendimento. Perdendo rendimento, você engorda mais facilmente. Com menos rendimento, você precisa de menos energia, você não consegue aproveitar. Engorda mais. Engordando mais, menos rendimento. Menos rendimento, sobra mais energia. E vai engordando sem parar. E à medida que a nossa idade avança, a gente perde mais rendimento, né? O nosso corpo ele vai sendo consumido pelo tempo e pela própria idade. E quanto mais velho ficamos, mais desgastados e mais catabolizado o nosso corpo fica. Então, muitos hormônios a gente deixa de produzir, uma série de enzimas já não funcionam como era antes, a tua necessidade de massa muscular diminui, a tua massa óssea diminui, o teu coração perde força, então você vai ficando catabolizado e consumido pelo tempo. Isso diminui a necessidade de energia, consequentemente você engorda, e aí você traz mais problemas, porque um excesso de peso por uma demanda energética reprimida, aumenta a sobrecarga na carcaça. Você começa a sofrer por excesso de peso só pelo fato de ter envelhecido. Perdeu eficiência.
E ainda bem que a medicina evoluiu bastante, né? A gente tem muitos recursos hoje para tentar reverter ou frear o prejuízo causado pela perda de eficiência à medida que a idade avança. Então existe sim possibilidade de frear esse ritmo, desacelerar e até parar de engordar ou perder a energia que foi estocada. Tem como melhorar, sem dúvida nenhuma, esse desempenho. A gente consegue aqui manusear aí uma série de medicamentos que são bem modernos, bem eficientes, que a gente consegue recuperar parte dessa energia estocada e frear a entrada de combustível. Para perder peso é isso aí, você tem que ficar com balanço negativo. Aquilo que você comeu e não usou te engordou. Então essa gordura já foi comida um dia que você não usou. Então vamos pegar no estoque. Dá para pegar no estoque para parar e reverter o peso. A questão é que às vezes o paciente fala, doutor, mas eu tenho fome, eu tenho vontade de comer, eu tenho prazer em comer. Pois é, como eu já disse anteriormente, o nosso cérebro ele joga contra, né? Ele não está muito preocupado se você está engordando, se você está ferrando com o teu fígado, está entupindo as tuas artérias. Ele quer que você coma e dê prazer a ele, libere dopamina, mas gera um prejuízo. Mas então, o que a gente tem feito hoje aí é controlar isso, né? Frear esses impulsos cerebrais, reduzindo a necessidade de descontar na boca aquilo que te dá prazer. Tem como modelar um pouco essa situação, reduzindo o apetite, tem como gerar saciedade, tem como tirar o prazer de muita coisa que nós comemos e gera prazer, tem como modular isso. Isso facilita bastante você respeitar as restrições para poder emagrecer. Bom, eu vou dar mais um exemplo aqui, isso é muito comum aqui no meu consultório, na minha rotina. Hoje eu atendi uma das pacientes que não é a primeira vez que eu ouço a sua história, mas eu vou replicar por aqui. Doutor, eu faço academia, estou fazendo academia 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, 1 hora por dia, nessa frequência aí. Tenho tentado fazer restrição, modelo bem aquilo que eu tenho comido, mas o meu peso não cai, até em algumas situações aumenta o peso. Pessoal, a academia, a atividade física é excelente, mas muito bom. Mas infelizmente não emagrece ninguém. O que emagrece é fechar a boca. E se você for para a academia e levantar peso, pegar carga, você provavelmente vai aumentar o processo anabolizante. Você vai engordar, vai aumentar o teu peso. Se não tiver restrição calórica, não resolve. E por que não resolve? Quando você engorda, você está gordo, você está anabolizado. A anabolização não é só ganhar massa muscular. Todo indivíduo gordo é um indivíduo anabolizado. Eu costumo dizer que tem a anabolização do bem e a anabolização do mal. A anabolização do bem é você ir para a academia, ganhar músculo, ganhar pegada, ganhar força, isso é fantástico. É a anabolização do bem. A anabolização do mal é a gordura. Então, tanto faz. Se você cresceu os seus músculos, você está num processo anabolizante. Se você cresceu a tua gordura, você também está no processo anabolizante. E não existe essa de virar gordura e virar músculo. Não existe. Você tem que acabar com a gordura e depois subir com os músculos. E o nosso corpo ele não entende o processo catabolizante e anabolizante ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa e depois faz outra. Os dois não dá para fazer juntos. E por que razão não dá para fazer juntos? Quando você está anabolizando, fazendo musculação, por exemplo, você precisa de nutrição. Você não consegue só com atividade física fazer um ganho ponderal expressivo da massa muscular se você não tiver uma boa nutrição. Você tem que usar suplementos. Esse processo anabolizante ele é fantástico. Mas no meu entendimento, na prática clínica, você tem que estar mais magro para ter um efeito positivo no processo anabolizante. Se você quer emagrecer, o processo é catabolizante, você tem que catabolizar a gordura. E se você vai lá fazer a musculação, você precisa anabolizar para crescer. E você não vai ter resultado tentando catabolizar e anabolizar ao mesmo tempo. Vai haver um choque aí. Então, primeiro, foque no processo catabólico para consumir a tua gordura. Depois você vai anabolizar, aumentando a tua massa muscular.
E além do mais, pessoal, quando a gente está gordinho, existe gordura entremeada na massa muscular. Realmente, muita gordura dentro da massa muscular. E quando você começa a perder peso, você está reduzindo a gordura dentro da massa muscular. Então ela fica mais delgada, porque ela está menos gorda do que estava antes. E aí as pessoas pensam, acham que estão perdendo essa massa muscular. A fibra muscular está lá íntegra, ela não se rompe, ela não é consumida assim, a não ser se você estiver doente. Mas se não estiver doente, o que você reduz é a massa gorda dentro dos músculos. Não se preocupe com isso. Perca peso, ainda mais se você estiver inflamado, precisando resolver problemas glicêmicos importantes, de dislipidemia, você precisa realmente emagrecer. Deixa a musculação lá para frente. Por hora, o que vai te ajudar é a atividade cardiovascular, atividade aeróbica. Isso sim é importante.